Boa tarde, gente. Estão me ouvindo aí? Estou aqui fixando o comentário para a gente já iniciar aí a nossa live. Então todo mundo me escuta bem, né? Luiz Fernando, professor Leonardo, Vinícius, Flávio Rui, boa tarde, sejam bem-vindos. Estou só aguardando a professora Kelly entrar aqui e a gente convidá-la. Então hoje a gente está dando continuidade, né, à nossa sequência de lives. A gente tem como convidada a professora Kelly Samara Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina. Kelly já entrou aqui, deixa eu solicitar ela. Já chamei a professora Kelly. Oi, Kelly, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia com você? Tudo certo. Muito frio aí no sul? Olha, hoje tá bom, ó. Olha a roupa, É, olha. Ficou mas, mais ameno agora, né? mas eu tenho percebido, mesmo com frio não dá para ficar parado, né? Não, Comportamento sedentário, jamais. nem vê, nem vê. Nem passa na minha cabeça, né? Como é que você tá, Luiz? Tudo certo? Tudo em paz, graças a Deus, tudo em paz. Aqui a gente basicamente não tem frio, né? Aqui no Nordeste é calor o ano inteiro. Um dia ou outro, assim, é que cai para uns 20 graus por aí, mas menos do que isso é muito raro. Ah, isso é bom, Mas né? isso é bom, isso é bom. Mas no mais tudo certinho, graças a Deus aí, tudo em paz. Vencendo essa batalha aí do Covid, a gente cada vez mais tem conseguido controlar, a gente está em queda, tanto em número de casos quanto em número de óbitos também, né? Mas os cuidados continuam os mesmos, né? Não dá para vacilar, como diz o outro. Não tá fácil, né? Não tá fácil. Uhum. Luiz, você Kelly, consegue me ouvir bem? sim, Tá sim, ok? para mim tá perfeito. Tanto Tá. áudio quanto imagem, tudo ok. E eu Ó, gostaria que o pessoal acenasse também aí, todo mundo escuta a Kelly, todo mundo já está me escutando. O professor Leonardo falou aí, tá tudo ok. Esperar mais um minutinho, a gente sempre dá essa tolerância de 5 minutos, Kelly. E aí a gente já inicia, o pessoal vai entrando ao longo da nossa conversa. legal, tranquilo. Rafinha. Tem alguns alunos meus aí. Já tem aqui, né? Isso é bom. A gente tem buscado, Kelly, desde o início da pandemia, a gente buscou essa estratégia para aproximar mesmo da população. Não somente de graduandos ou graduados ou pós-graduados, mas da população como um todo. A gente facilitar essa comunicação e levar o conhecimento que às vezes só fica dentro da universidade e a gente extrapolar os muros da universidade e chegar até a população com uma linguagem mais simples, principalmente nesse período de pandemia, né? E até Sim. na nossa conversa lá pelo Instagram, né, a gente trocando informações sobre a live, e a gente tem percebido que as pessoas de outras áreas, né, têm participado.
A sua maioria é da nossa área da educação física, da atividade física e saúde, né? Que militam nessa área, mas tem pessoas que têm buscado participar até para se apropriar da informação. Então, nós já fizemos, eu acho que cerca de 19, 20 lives, mais ou menos, e a gente tem tido uma participação bem efetiva e bem considerável dessas pessoas, né? E, assim, uma coisa que tem nos ajudado bastante, até na própria divulgação científica e na divulgação do nosso laboratório, é a participação de pessoas de diversas regiões do país, né? Então, isso tem sido um ponto extremamente positivo. E a gente tem tido respostas boas no uso dessa ferramenta, né, que é o Instagram, nessas lives que a gente vem realizando. Então, tá É, bem bacana o trabalho. e hoje o Instagram ele virou um meio de comunicação muito legal, né? Uhum, Permite exato, que nós façamos comunicação de diferentes lugares, né? E discutamos de diferentes formas, né? Tanto para a população em geral como para a exato, academia também. Isso é bem legal. exatamente. Então, Kelly, eu vou iniciar, né? 5 e 7 já, né? Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente vai dar mais uma sequência aí das nossas lives, né? Hoje a gente tem a participação da professora Kelly Samara. É um motivo de muita honra, Kelly, do nosso grupo, né? E em nome do nosso laboratório, eu já queria de antemão agradecer a sua disponibilidade. Hoje, eu julgo que você é uma das principais pesquisadoras na área da atividade física e saúde, especialmente na temática relacionada ao comportamento sedentário, né? Eu, especificamente, tenho acompanhado muito seu trabalho, né? É um trabalho de excelência. A gente, apesar de não ter trocado uma ideia pessoalmente ainda, mas a gente já se cruzou aí nos CEBAFs da vida, né? E, e é um momento de muita alegria para a gente, uma honra, especialmente para mim, né, de estar aqui mediando e batendo esse papo com você. E de antemão, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, né, de tempo, de estar aqui conversando com a gente. A Kelly é professora, né, docente da Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado pela mesma universidade, na área relacionada à atividade física e saúde. É coordenadora do NUPAF, que é um dos principais grupos de pesquisa, né, da nossa área, e também do programa de pós-graduação em Educação Física da mesma Universidade Federal de Santa Catarina. Além de outras qualidades que a Kelly tem, as principais são essas, né? Eu deixo a bola com você, se você quiser se apresentar mais detalhadamente, para você fazer uma fala inicial, até fazer uma fala inicial também relacionada ao nosso tema, que é conversando sobre comportamento sedentário. E aí a gente vai interagindo, Kelly, com o público que está nos assistindo. Quem tiver suas perguntas, nos enviem, que a gente vai trocando essa ideia, batendo esse papo, interagindo com a professora Kelly. Kelly, muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso laboratório, ao nosso Instagram. E a gente vai ter uma tarde muito agradável. Bem, boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né, aqui nessa live. Para mim também é um prazer, tá, Luiz? Eu gosto sempre de comentar que é muito legal, né, a oportunidade da gente acabar compartilhando aquilo que a gente vê muito em laboratórios, né, e congressos. Então, é sempre bom a gente sair da linguagem mais acadêmica e tentar, né, se arriscar numa linguagem que alcance a população, né? Então, essa translação de conhecimento ela é muito importante para que nós possamos avançar, né? Então, eu quero te agradecer também o convite, tá, Luiz? Né, você e o laboratório que você faz parte, né, a UFAL, que eu tive o prazer de conhecer, uma excelente instituição, e eu tenho certeza, né, não conheço ainda Arapiraca, mas pretendo conhecer em breve, sim. Com certeza. Ah, então, o tema que vocês me solicitaram para falar realmente é um tema que eu gosto, tá? E entre a qualidade minha que eu mais gosto é que eu gosto de correr e fazer atividade física, é uma paixão que eu tenho, eu sempre tive, né? Então eu tive a sorte de trabalhar naquilo que eu tenho paixão.
né? E isso é muito legal porque a gente fala com muito prazer, né, daquilo que a gente faz. E essa semana eu estava até lendo um livro bem interessante, né, acho que vocês já devem ter lido, né, do Albert Einstein, que se chama Como Eu Vejo o Mundo. E eu posso garantir a vocês que a cada dia eu tenho visto um mundo muito diferente, né? E é uma loucura isso porque exige de nós adaptação, né? E adaptar é algo que não é fácil para ninguém. E quando a gente fala em comportamento sedentário, né? Então, comportamento sedentário ele é um mundo cada vez mais digital, né? Quer dizer, é um tipo de comportamento que está num mundo cada vez mais digital, mais incerto, né? Mais desigual também, né? Mas que é um mundo que nos apresenta, né? Nós não temos o que fazer, nós temos que tentar, na medida do possível, ir se adaptando a essas situações, né? Mas também eu acredito que se nós queremos ver uma nova paisagem na nossa vida, nós precisamos percorrer novos caminhos. Né? Então, não me perguntem se isso gera desconforto, porque eu lhes direi que a gente já não está confortável há muito tempo, né, com a situação que nós estamos vivendo. Então, o comportamento sedentário ele tem um pouco disso, né, dessa. E para que a gente possa iniciar, né, a nossa conversa, é importante que as pessoas saibam o que é esse comportamento sedentário. Né? Então, que comportamento sedentário é esse que as pessoas falam? Né? Então, o comportamento sedentário hoje ele é entendido como qualquer movimento, né, ou qualquer comportamento que você faça, né, num estado de vigília, tá? Então você precisa estar acordado para fazer esse comportamento, né? Onde o teu gasto de energia, né, para a execução desse comportamento, ele esteja muito baixo, quase na tua situação de repouso, tá? Então isso é o comportamento sedentário, né? E que situação de repouso seria essa, né? Então é quando a gente gasta menos de 1,5 metros, né? Então a gente está em comportamento sedentário. Então, se tem alguém da população que não está nesse mundo louco da academia, eu diria o seguinte, que o comportamento sedentário, ele remete à questão postural, né? Então, se você está fazendo alguma atividade na posição sentada, como nós estamos agora, eu e o Luiz, nós estamos em comportamento sedentário. Né? E se vocês estão nos assistindo também nessa postura, vocês também estão em comportamento sedentário. Né? E esse comportamento sedentário ele se vincula a várias atividades, como assistir televisão, mexer no computador, né? Assistir a aula. Né? Então, são tipos de comportamento sedentário. Tá, Luiz? E a estimativa hoje disso é que a população, nós temos aí de 50% a 70% da população que gasta a maior parte do seu tempo, né, em vigília, né, do estado acordado ali, em comportamento sedentário. Né? Com a pandemia, isso aumentou significativamente, né? Então, todas as nossas atividades, elas passaram a ser executadas dentro dessa lógica, né, de comportamento. Isso é interessante porque, como você bem falou, Kelly, cerca de 70% da população, ela se mantém em comportamento sedentário no seu dia a dia, né? Ali ao longo do seu dia. Porque, basicamente, as pessoas, a maioria delas, trabalham sentado, né? Quando chega do trabalho, ela procura descansar em frente à televisão ou deitar, né? Isso já soma mais ainda o tempo de comportamento sedentário. E então, basicamente, a gente permanece, né, nesse tempo de vigília em comportamento sedentário, né? E eu me incluo dentro desse processo, né? Porque, basicamente, nós somos professores, quando a gente não está ministrando aula ali em pé, né, se movimentando, a gente tá em comportamento sedentário, né? E aí eu queria saber de você, dentro dessa lógica, né, do comportamento sedentário, como atua os dois aspectos do comportamento sedentário impactando na saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desses dois aspectos que tanto envolvem o comportamento sedentário. Ok, vamos lá então.
Quando a gente pensa em comportamento sedentário, nós temos que lembrar que há duas possibilidades, né? Que essas possibilidades elas dialogam, mas elas podem ser independentes também, né? Que é a questão do tempo, né? Ou seja, quanto tempo eu gasto nesse comportamento sedentário, né? E a outra é a questão mais recente, né? E bem incipiente para a gente tem estudado pouco ainda, que é a questão do conteúdo, né? Vinculado a esse comportamento sedentário. Então, esses dois cenários, eles dialogam com vários aspectos da saúde também, né? E a gente tem que entender a saúde numa lógica muito mais holística, né? Nós temos a saúde física, Uhum. mental, emocional, né? Uma saúde que é muito mais psicológica também, né? Então, eles têm apresentado impactos um pouco diferentes, né? Mas com dados ainda bem preliminares, tá, Luiz? Né? E isso muda um pouco de população para população, de faixa etária, de sexo, né? Então, é um pouco complexo ainda o estudo do comportamento sedentário. Né? Então, quando a gente remete ao tempo que a gente gasta em comportamento sedentário, né? Então nós temos mais evidências na literatura, né, de que quando você passa um tempo excessivo, né, e entender o excessivo também é complexo porque depende de pontos de corte, né, que não são tão estáveis, né, na população, porque precisa de mais evidências de estudos longitudinais para isso, tá? Mas dependendo, se você gasta muito tempo em determinadas posturas, né, isso provoca alguns malefícios à tua saúde, né? Então, o que a gente tem visto muito é o impacto na saúde física desse tempo. E que impacto é esse, né? Então, os estudos têm mostrado muito associação com síndrome metabólica, né? Maior presença de obesidade, tá? Os índices de IMC subindo bem exacerbadamente. Mas, por outro lado, a gente também não sabe, por exemplo, que quando eu digo que o tempo aumentou e que eu estou afetando, né, a minha saúde cardiovascular, também nós temos evidências, né, e mais a saúde metabólica, eu não sei se isso vem só do comportamento sedentário ou isso vem daquilo que se associa a esse comportamento sedentário. Né? Porque se eu pensar no comportamento sedentário, as pessoas que passam a maior parte do tempo no sofá, elas não estão só no sofá, elas estão ingerindo Uhum. muitas calorias, geralmente são calorias não favoráveis à saúde, naquela postura. Sim. Né? E aí essa ingestão combinada pode potencializar esse surgimento de obesidade, né? E de síndrome metabólica de uma forma geral, entende? E aí a gente não consegue entender se o que está contribuindo para isso é o que ele está ingerindo ou propriamente o comportamento sedentário, ou se são as duas coisas. O que é que potencializa mais isso? E isso é legal, assim, a gente entender, porque a gente precisa entender que um comportamento ele não atua sozinho para alterar a tua condição de saúde, tá? Uhum. Então, por isso que hoje em dia, quando a gente estuda comportamento, a gente estuda combinação de comportamentos, tá? Então, não é o determinante daquela mudança, mas uma somatória de hábitos que você vai incluindo na tua rotina que tem um impacto desfavorável na tua saúde. Coisas que eu descobri recentemente, por exemplo, eu não sabia que o tempo de tela prejudicava a nossa visão. Aham. Prejudica, entendeu? Então, né? E aí outras coisas vão surgindo que tem uma relação muito potencial com a saúde, né? E aí quando a gente fala, isso é em relação ao tempo, né? Então, esse Sim. tempo tem essa associação. O tempo tem associação com questões da saúde mental. Há evidências, mas ainda frágeis, porque a gente também começou a se preocupar com saúde mental há pouco É tempo uma coisa na recente. na nossa área, assim, né? Então, a gente já tinha sinalizado, a Organização Mundial de Saúde já tinha sinalizado que a depressão ia subir para o topo, né? Então, nós teríamos muitos casos de depressão surgindo em diferentes populações, mas aí ninguém ficou tão atento a isso, e hoje nós estamos num cenário que manter a saúde mental tá difícil para todo mundo, né? E aí a gente está começando a buscar muito mais evidências agora, né? Se existe ou não existe essa relação,
né? E aí a gente vai para o outro lado da moeda do comportamento sedentário, né? Que é o seguinte, ora, o tempo prejudica ali, está prejudicando minha saúde física e pode prejudicar outras questões de saúde que ainda a gente não investigou tão claramente, né? Mas além do tempo, a gente tem observado que a questão do conteúdo que você acessa durante esse tempo que você passa, ele tem um impacto que não é na tua saúde física, mas é na tua saúde emocional, na tua saúde mental, né? Psicológica, ali mexendo com você. Né? Então, e isso é preocupante também, porque assim, veja que nós estamos mudando de cenário, né? Nós estamos acessando informação. E o nosso único meio de comunicação agora possível, né? É por meio das redes sociais. Aham. Né? Então, isso é legal a gente ficar atento, né? Para que a gente entenda que é necessário ficarmos atentos não só ao tempo que nós Sim. gastamos, né, em determinadas posturas, né, mas também aquilo que a gente consome enquanto estamos em determinadas posturas. Eu concordo contigo e para mim, Kelly, fica um pouco claro que esse tipo desses dois aspectos, eles podem tá prejudicando a nossa saúde como um todo. Um ali relacionado ao tempo, prejudicando a nossa saúde física, e o que a gente consome de conteúdo prejudicando a nossa saúde mental, psicológica, né? Então, fica um pouco latente essas duas questões, porque é um comportamento que pode se tornar um hábito, né? E aí a gente tem cada vez mais visto na literatura ah, essa busca de investigar o comportamento sedentário em crianças e adolescentes, justamente para que futuramente a gente não tenha adultos que tenham a sua saúde bastante prejudicada em função desses comportamentos adotados na infância e na adolescência. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem de evidência, né, até agora relacionada à criança e adolescente com o comportamento sedentário. Quais são os principais desfechos que você tem visto, né, na literatura? O que é que tem mais impactado? O que é que está sendo mais investigado nesse momento? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá, então. Vamos começar pelo que nós sabemos, né, que a literatura vem mostrando, e coisas que ainda não sabemos, mas que é importante avançarmos nesse sentido. Então, e aí eu vou falar daquilo que a gente lê, evidentemente, né, daquilo que a gente tem pesquisado. A gente percebe que, primeiro, né, que esse comportamento sedentário ele é elevado na infância e na adolescência, porque nós temos que entender também que é uma nova geração que vem chegando. Né? Então, é uma geração totalmente tecnológica, né, que vem Uhum. chegando, né? E que daqui a pouco essa geração vai partir para estudar a inteligência artificial e outras coisas. Então, não vai parar. Aham. Né? Então, e o que eu quero dizer com isso é que, assim, não adianta a gente ficar preocupado com a questão desse tempo aumentar, porque eu não sei se ele vai reduzir. Né? E não vai reduzir porque, assim, se você olhar hoje, os aparelhos eletrônicos que nós temos, eles estão sempre sendo renovados, né? Com mais possibilidades de recursos, aplicativos, né? E são inúmeras, né? Então, uma coisa que a gente tem estudado, por exemplo, olha, será que o tempo reduz, ou que muda, na verdade, é o tipo de equipamento que a pessoa está acessando, né? Porque assim, né, Aham. existe uma transição, né? Se a gente pensasse, sei lá, 10 anos atrás, né, televisão todo mundo tinha em casa, acho que o IBGE já apontava ali mais de 90% da população tendo TV no Brasil, mas só 50, 40% tinha 40, 50% tinha um computador. Hoje isso já inverteu, então quase todo mundo já tem computadores em casa, né? Então, há uma transição também de mudança desse tempo, né? Desse uso de equipamentos, né? Então,
As pessoas hoje assistem no computador coisas que estão lá na TV, então jornais, informações. Então você faz uso no computador. Eu quero ver filme, eu posso fazer no meu computador, né? Então a primeira questão é que a gente percebe que há uma transição de mudança, né, desses tipos de equipamentos, mas nós não sabemos ainda em que grau essa mudança acontece, porque tudo chegou muito recente. Então, hoje, as pessoas têm acesso a tablet, smartphone e outros recursos que precisam ser computados nessa lógica, né? E aí, uma outra questão é que esse montante de tempo de tela, né, que surge, né, nós não sabemos que impacto isso vai ter, porque é preciso estudar um pouco mais outras questões que se alinham a esse comportamento sedentário, entendeu? Eu acho que o passo é que a gente precisa entender, ok, o tempo é importante, mas talvez exista outras coisas que potencializam mais, né, malefícios à saúde do que propriamente o tempo, né? E se fixarmos nessa ideia do tempo, né? Então, se me perguntar, tá, Kelly, se o tempo sobe muito, como é que a gente vai baixar esse tempo, né? Então, o que a gente tem visto é que intervenções têm tentado e não consegue baixar porque vai chegando outras tecnologias que as pessoas também vão acessando e esse tempo passa a aumentar novamente, né? Mas o uso do break, né, talvez seja uma saída para quem quiser estudar o tempo, né? Então, É, quem quiser estudar o tempo, usa o break. Agora, quem quiser estudar comportamento sedentário de uma forma geral, vai ter que entender a complexidade dos conteúdos acessados. aham. Interessante, porque isso que você colocou, a questão das novas possibilidades de uso de equipamentos, ela está cada vez mais dinâmica, né? Por exemplo, a gente realizou uma pesquisa recente aqui, né, sob a orientação do professor Rafael Tacitano. A gente divulgou através de um infográfico e as mães que nós entrevistamos, a grande maioria delas tem TV em casa, Smart TV já. Isso, população de baixa renda, né? Ela não tem o computador, não tem o tablet, mas tem a TV com internet, né? Então, quer dizer, é uma outra possibilidade de uso e está atrelada ao tempo ali, né? Então, eu também comungo da mesma ideia que você colocou, que eu acho interessante estudar ali as paradas, né? As paradas de comportamento sedentário ao longo do dia. E eu acho que isso também fica muito evidente até na própria estrutura escolar, né? As salas de aulas mais ativas, né? A questão do recreio é uma coisa interessante também para se estudar, relacionado ao comportamento sedentário. E o que a gente tem verificado e percebido na literatura são essas intervenções. Eu acho que a escola está cada vez mais sendo alvo de investigação, né, na sua estrutura como um todo, com esse desfecho do comportamento sedentário, né? Inclusive, já entrando também nesse momento, Kelly, da pandemia, né? Não sei se você teve acesso a esse estudo, mas um estudo da Sarah Moore e com o professor Mark Tremblay, né? Eles investigaram o impacto da Covid-19 em comportamentos como brincar fora de casa, os comportamentos lúdicos, né? E apenas 4,8% de crianças, né? Eu estou aqui com os resultados, e 0,6% dos jovens atendiam às diretrizes canadenses, né? De comportamentos combinados de sono, comportamento sedentário e atividade física. É um percentual muito baixo. A gente sabe que existe, tem aí, a gente está no meio de uma pandemia que limitou a gente a muitas das nossas atividades, mas possivelmente isso esteja relacionado ao tempo, né? E, e apenas esse percentual tem atendido essas diretrizes, né?
E aí o professor Leonardo, ele fez uma pergunta, né? O professor Leonardo é o coordenador do nosso laboratório. Ele pergunta, após a pandemia, as pessoas procurarão ser mais ativas fisicamente? O que é que você acha, Kelly? Ou a gente vai ter um desafio maior, em função de que aumentou consideravelmente o comportamento sedentário da população como um todo? Uma boa pergunta aí do Leonardo, né? Então, o que eu acredito, na verdade, né, e a gente vai precisar acompanhar essa mudança, né, porque assim, nós tínhamos várias mudanças favoráveis acontecendo na atividade física, né, antes da pandemia. Então, nós tínhamos os percentuais que também não eram tão favoráveis ali, mas que estavam em mudança em virtude de várias políticas, programas de promoção, né? Então, a Uhum, gente vinha investindo em algumas estratégias que estavam dando certo. Com a entrada da pandemia, o que acontece é que esse movimento humano ele passa por uma restrição, né? Considerável, né? E o comportamento sedentário ele vai aumentar, né? Então, quando ele aumenta, a gente também vai talvez entender um pouco mais das consequências que esse comportamento sedentário tenha, né, na saúde ao término dessa pandemia, né, com aqueles estudos que já estão acompanhando, né, essa mudança. Tá? Mas, claro, vai haver inúmeros vieses aí por trás também, porque não é só a questão do comportamento sedentário que está mudando. As pessoas estão, né, muito mais estressadas, né, submetidas a cargas de ansiedade muito grande, né, e isso impacta no comportamento que ela adota, no hábito de vida que ela adota de uma forma geral. Né? Agora, pós-pandemia, o que eu acredito é que a gente vai ter um pico, porque todo mundo está querendo ir para a rua, né? Então, todo mundo vai passar a ver parques, praças, né, ciclovias, né, uhum. coisas que talvez tenham, não, nem viam antes, porque, né, a nossa rotina de trabalho faz com que a gente entre, né, a gente automatize e não veja as coisas acontecerem. Então, as pessoas vão passar a ver o ambiente de uma forma muito, né, intensa. Mas eu acho que esse pico também não vai demorar muito, tá? Então, a minha percepção, por que eu falo isso? Né? Quem estuda mudança de comportamento sabe que todo processo de mudança é complexo. Uhum. Né? Então, por que ele é complexo? Porque, poxa, eu tenho vontade, E né? a longo prazo também, né? Exatamente. Então, a mudança de comportamento, ela tem alguns estágios com as suas próprias recaídas. Né? Então, essas pessoas que estão a fim de fazer, elas a gente vai ter aí uma prevalência subindo de pessoas que vão passar a fazer. Agora, se isso vai perdurar, eu não acredito que vai perdurar em função apenas da pandemia, entende? Eu acho que vamos ter que voltar ao trabalho de novo de formiguinhas lá, né, para mostrar às pessoas a importância que isso tem na vida delas. Né? Transformar comportamento em hábito não é fácil. Não é Uhum. fácil. Não. E até se esse comportamento for um comportamento de comodidade. Né? Sim. Então, todo mundo tem uma facilidade enorme de se alimentar não regradamente. Né? Se você Uhum. chamar pessoas para determinado rodízio de pizza todo dia, né, é muito fácil, porque é algo que o prazer ele é imediato. Né? Apesar das consequências virem a médio e longo prazo. Né? Mas com a atividade física é diferente. A gente tem eu brinco que a gente tem uma substância potencial que é a atividade física, né? Ela é uma substância potencial para o nosso corpo, porque ela atua nas 5 dimensões de bem-estar da qualidade de vida, né? Só que é preciso muita construção para que haja uma disciplina, né, na prática desse exercício, porque às vezes dói, às vezes é desconfortável, né? Te tira da rotina. É, Então eu acho tem. que vai ter o pico, mas eu acho que esse pico não se sustenta. Não pela Aham. pandemia. E assim, Kelly, sim, eu acho que
um fator, um espaço, vou colocar como um espaço, que é extremamente importante nessa construção do conhecimento e da própria construção da autonomia para a prática de atividade física é a escola, né? A escola com a disciplina de educação física escolar, né, tem uma função importantíssima nesse contexto, né? E até puxando um link aí, até você tem coordenado, né, o grupo de trabalho da educação física escolar no guia da atividade física para a população brasileira. Eu queria que você falasse um pouco também de como a escola poderia ser um espaço de aprendizado, né? Como a educação física escolar poderia contribuir e até você poderia até também falar um pouco das intervenções que vocês têm feito aí, né? Como, por exemplo, o projeto Movimente e o que tem gerado de resultado em relação à diminuição do comportamento sedentário, como também do aumento da atividade física. Em relação ao projeto Guia, eu não posso falar muita coisa ainda, tá? Sim, Né? Porque o projeto está em consulta pública ainda, mas isso. eu posso falar da questão das nossas intervenções e também do que eu percebo, né, de necessidade para a própria educação física escolar, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa ficar ciente é que quando a gente pensa são dois universos, né? Tentar tornar uma escola saudável, né? Isso é um universo peculiar e que a gente precisa avançar. Tentar tornar uma escola não só saudável, mas ativa, Sim. né? Inclusive, a minha próxima live vai ser sobre escola ativa no Brasil. Então, Hum, vai ter vários. A gente vai trazer dados de vários países e uma pessoa que só estuda isso para conversar, tá? Mas o difícil aí é que, assim, a gente tem que olhar para a educação física com um olhar um pouco diferenciado, porque a educação física escolar ela tem inúmeros papéis na formação, né, da criança, do adolescente, e que são papéis muito importantes. Dentre esses papéis, nós temos a questão de desenvolver na criança e no adolescente, né, experiências, né, favoráveis, prazerosas, para que elas façam atividade física durante a sua vida. Né? Então, nós já temos inúmeras evidências que comprovam que se você, né, se sente capaz, né, de fazer atividade física de inúmeras possibilidades, você vai ter um repertório motor depois para escolher que tipo de atividade te dá prazer. Porque nós temos que lembrar de vincular sempre o prazer, o bem-estar, né, da prática nessa faixa etária. Porque uhum. é esse bem-estar e prazer que vai fazer a pessoa trazer na memória aquilo que ela fazia e que era muito benéfico para a saúde dela. Tá? Então, a gente tem que investir nesse aspecto. Com relação ao comportamento sedentário, né, não é muito o papel da educação física investir nessa demanda, tá? Porque ela tem outras que eu acho que são mais urgentes, mas ela pode investir de forma educacional, né? E também evitando algumas situações, de, por exemplo, me incomoda, né, quando a aula de educação física escolar, né, inicia e está todo mundo sentado o tempo todo e você passa 15, 20 minutos de uma aula dando uma explicação, né, sem o movimento. Então, eu acho que isso pode sim ser alterado. Né? Então, eu acho que a gente pode melhorar a qualidade dessa aula. Né? Tá? Agora, o comportamento sedentário, ele precisa ser trabalhado numa estrutura muito maior. Então, se você olhar as aulas nossas em sala de aula, a exposição ao comportamento sedentário é muito maior do que na educação física. Sim. Tá? E o que podemos fazer? Então, nós já temos inúmeros países montando estruturas de breaks, né, durante essas aulas que são tradicionais, mudanças de sala para cada aula que acontece, os alunos faz rodízio de sala. Né? Nós temos estruturas de bancas, né, de carteiras, que elas são móveis e permite, né, regular a altura e fazer uma aula diferente.
Então, nós tínhamos coisas ainda. Agora, se você me perguntar, Kelly, isso funciona no Brasil? Eu não sei. É outro departamento aí. Nós precisamos testar, porque são evidências de países desenvolvidos, né? Tem uma outra estrutura cultural, né, que Sim. difere da nossa estrutura cultural. Né? Mas nós precisamos também mexer nesses paradigmas. Né? Então, criança e adolescente, eles são muito suscetíveis à mudança. Tá? Então, isso é o lado legal. Né? Então, por isso que a gente acredita que quando a gente muda essa lógica na infância, a chance da gente ter adultos mais ativos, né, e com menos comportamento sedentário aumenta. Eu O acho que a que gente também não quer dizer que a gente não tem que trabalhar na fase adulta e é, com os idosos. eu acho que a gente ainda não conseguiu enxergar esse potencial das mudanças da criança e do adolescente. E a gente conseguir potencializar isso, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante também é o recreio, o próprio recreio, né? Geralmente a gente tem aqui uma estrutura de recreio que permite mais que a criança fique ali sentado. E criança gosta de brincar, gosta de correr, né? Eu tenho comentado bastante isso. A própria estrutura física da escola hoje, ela não permite que as crianças elas permaneçam no recreio, boa parte do tempo do recreio sendo ativa, né? Então, Isso. às vezes a gente encontra escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, com ginásios dentro da escola, mas que o ginásio está fechado durante o intervalo, onde se poderia ali ofertar atividades, deixar disponíveis materiais para que a criança tenha o tempo livre dela para usar aquele material da forma que ela quiser, né? Então, acho que são esses tipos de estratégias que a escola tinha esse potencial de intervir na promoção da atividade física, né? E aí a gente vai estar buscando reduzir esse tempo de comportamento sedentário, né? E aí o Luiz Fernando Farias fez essa pergunta e aí você acabou respondendo, eu complementando agora, que ele pergunta como a escola poderia efetivamente intervir no comportamento sedentário dos escolares. Eu acho que essas são algumas estratégias, Luiz Fernando, que a escola pode aí tá intervindo, né? Então, É, eu tenho é, comentado bastante isso no nosso grupo, às vezes quando a gente tem conversado até de maneira informal, que o próprio ambiente da escola ele já não é tão favorável a manter a criança ativa ali dentro da escola, né? E a escola tem esse sim, potencial enorme que você comentou e as crianças e os adolescentes, como você falou, são suscetíveis à mudança. E eles até gostam. Para mim, eu percebo isso, né? Eles sim. até gostam da mudança. Quando uma criança não tem a mudança ali, por exemplo, de uma aula, se torna monótono. A criança quer estar sendo desafiada, quer estar sendo modificada, né? E eu acho que a gente poderia enxergar esse potencial e investir mais nisso, né? Até nas próprias intervenções que a gente da universidade pode levar para dentro de uma escola. Sim, e a gente tem visto assim, a gente precisa avançar bastante nessas questões, né? Mas eu acho que os primeiros passos nós já demos, que existem inúmeras estratégias para serem testadas ainda na nossa realidade, né? E a questão do recreio, por exemplo, no nosso projeto, no movimento, a gente fez, né, algumas intervenções no recreio, onde a gente deixava lá disponíveis diversos materiais esportivos. Nós pintávamos quadras, pegávamos terrenos que a escola não usava e fazíamos demarcações para que eles pudessem, de jogos diferentes, né, squash, vôlei, né? Então a gente criava esses espaços e a gente via que eles se movimentavam mais, né? Só que não é só isso também que, né, a gente viu que precisamos criar, né, essa estrutura, mas precisamos acompanhar o quanto que essa estrutura favorece, porque criança e adolescente também é o seguinte, né? Eu brinco porque assim eles adoram tudo que é inovador, tudo que é novo, né? Eles gostam de experimentar, é por isso que eles quebram muitos brinquedos e criam, é porque eles gostam. Só que eles enjoam muito fácil, Muito rápido, é isso que eu ia dizer. muito rápido. Então nós temos ali um contratempo, né? Do tipo, você dá o estímulo, eles vão amar o estímulo,
depois eles querem outro estímulo, Tem que ter né? um leque bom de opções, né? Então, talvez por isso que seja importante, e a educação física escolar é muito importante nesse aspecto, de aumentar esse repertório para que eles experimentem diversas habilidades e possam optar depois que esporte eles querem praticar, né? Se querem fazer atividade física sozinho, em grupos, né? Ao ar livre, indoor, enfim. Eu acho que o segredo são criar possibilidades. Sim. Kelly, e aí eu acho que agora é uma pergunta mais para a população como um todo, né? Do professor Bruno Giudicelli, é um professor do nosso laboratório também. Que novas estratégias podem ser adotadas, já que décadas de programas de combate ao comportamento sedentário não tiveram êxito? Diz a Bruna que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer em mesa de bar, né? Mas, mas vamos lá, eu brinco com cada complexidade dela, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar testando estratégias, porque assim, né, uma coisa que a gente aprendeu com o movimento é que trazer coisas que são do exterior para o Brasil e testar, ok, legal, né? Vamos ver se culturalmente isso funciona. Mas uma coisa que a gente aprendeu é que a gente precisa primeiro fazer uma imersão na escola. Né? O que é fazer imersão na escola? A gente precisa ficar lá num piloto, a gente fez um piloto de uns 2 meses aí, 3, mas a gente precisa fazer um piloto de um ano. Um ano. Entende? O nosso piloto precisa ser de um ano porque a gente precisa conversar com o diretor da escola, com os professores, ouvi-los, saber o que daria certo, o que não daria, porque veja que os professores têm uma experiência riquíssima. E nós da academia temos o conhecimento. Então, se nós fizermos em loco, nós descobriremos estratégias, né, muito mais potenciais do que as estratégias que a gente está testando a partir de revisão sistemática que a gente faz, né, a partir de visitas técnicas que a gente vai para outros países e vê a realidade e traz para cá. Eu acho que a nossa visita técnica tem que ser em loco, dentro da nossa realidade. E eu acho que aí sim a gente vai começar a ter estratégias potenciais. Eu concordo contigo, porque a gente primeiro tem que conhecer o terreno e depois a gente tentar trazer a intervenção, né? E a gente tá começando a executar, Kelly, aqui em Arapiraca, né? O que a gente fez agora durante a pandemia, aquele infográfico que foi gerado, até te Muito mandei. bom. Vou colocar mais ou menos um terço de um projeto que a gente pretende desenvolver aqui na Escola em Tempo Integral, né? O professor Rafael Tastano está orientando. E a nossa ideia é a construção de uma política pública, é a gente escrever, desenvolver o eixo da atividade física dentro da proposta pedagógica da escola em tempo integral. Tá? E aí, prever tudo isso que você falou. Está dividido em 6 fases, com um piloto com um tempo considerável, formação de funcionários, professores, gestores, conhecer a parte administrativa, pedagógica, do ambiente da escola. Então, assim, é um projeto bem amplo, né, e que a gente pretende construir esse eixo da atividade física dentro da proposta pedagógica, ajustado a essa proposta pedagógica, para a gente tentar fazer com que seja inserido dentro dessa proposta e que ela fique, né? O bom é que aqui em Arapiraca, que nós temos 10 escolas em tempo integral, e, e a estrutura e a estrutura da escola em tempo integral ela é muito boa, né? Às vezes a escola tem um espaço disponível e ainda não foi despertado o que aquele espaço poderia oferecer de oportunidade, tanto para o escolar quanto para o professor, para realizar uma atividade fora da sala de aula, né? Então, assim, a gente vai tentar, com esse trabalho, com esse projeto, potencializar a escola em tempo integral, mas no contexto da promoção da atividade física, que é um eixo que não existe dentro da escola, seja ela escola regular, que eu acredito que seja mais difícil, porque a criança passa só um período do dia,
Eu acho que a intervenção ela tem que ser na escola integral realmente, porque a gente pega ali boa parte do tempo da criança, né? Sim. E, A gente, e a gente pretende com esse trabalho fazer isso aí, né? eu acho muito legal, muito legal. A gente tem uma realidade que foi o Fortaleça Sua Saúde, Sim, né, que a gente acompanhou com o Walter lá, fazendo em Fortaleza. Né? Assim, é outra realidade fazer escola em tempo integral, porque você tem muito mais tempo para distribuir as suas estratégias. Né? E definir o que você vai considerar como uma estratégia de validade interna e validade externa, por exemplo. Tá? A gente aqui não, a gente não tinha escolas suficientes em tempo integral em Florianópolis, para a faixa etária que a gente iria, porque o projeto original era para tempo integral. A gente não encontrou e a gente acabou optando pelo ensino regular. Né? aham, E aí assim, a gente teve que fazer toda uma readaptação de estrutura. Mas eu acho que o país tem que investir muito nessa questão do tempo integral, porque é isso que países desenvolvidos têm feito tem para a feito, educação. né? Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que só lembrar é que assim, ó, o comportamento sedentário ele não é de todo ruim, tá? A gente às vezes acha, nossa, o comportamento sedentário é ruim, ruim. A gente tem que lembrar que tipo de comportamento sedentário é esse que está sendo investigado, né? E em que horário, por exemplo, ele é muito mais maléfico se ele for entendido como um tempo de comportamento sedentário recreativo, tá? Aham, Do que um tempo de comportamento sedentário comum, porque é impossível, por exemplo, o nosso sistema educacional ele atua, né, de uma forma que favorece esse tempo sentado. Isso não vai mudar. Né? Nós passamos a entrar em home office e nós estamos trabalhando em tempo sentado. Né? Então, agora, eu volto a dizer, né? Esse tempo sentado é difícil de reduzir, mas se os estudos têm mostrado e testado que breaks funciona, eu preciso descobrir quantos breaks eu preciso dar para um determinado tempo. Isso a gente não sabe. Né? A Organização Mundial da Saúde diz que a cada 30 minutos você pode quebrar 3 a 5 minutos, aham, né? Ficar em pé, caminhar um pouco e depois você volta para a tua rotina. Né? Mas nós temos também como mudar um comportamento sedentário que ele é muito mais maléfico por um ameno agora nessa situação, por exemplo, de quarentena. Né? Por exemplo, se eu passo muito tempo no sofá, poxa, eu posso optar em consumir uma leitura agradável, em ver um filme que vai mexer com o meu psicológico, né? Que vai fazer eu evoluir enquanto pessoa. Né? Eu procuro livros, leituras que sejam favoráveis para a minha transformação individual. E isso é comportamento sedentário? É, mas é um comportamento sedentário que cognitivamente ele favorece ao é. indivíduo. A Entendeu? gente tá olhando o aspecto do consumo, o consumo da informação, né? Que você tá tendo ali. Exato. Né? Então, isso é também algo que a gente precisa ficar atento, né, quando a gente estuda esse comportamento sedentário. Né? Então, ele Perfeito. não é de tudo ruim e ele não vai deixar de existir. Sim. A Né? gente O que a precisa gente saber precisa, lidar com isso. exatamente, né? Saber que estratégias valem a pena serem testadas e que vai nos dar um respaldo, né? E outras estratégias que a gente ainda está engatinhando para entendê-las. Né? Então, por exemplo, se hoje alguém me perguntasse, olha, eu quero estudar comportamento sedentário, o que eu estudo? Eu diria à pessoa, olha, caminhar pela questão muito mais do conteúdo que a pessoa acessa do que Do que o a tempo. preocupação com o tempo. Ver o quanto aquelas atividades que eles adotam interferem, por exemplo, em aspectos de saúde que hoje em dia é muito mais holístico do que a preocupação muito exacerbada na saúde física, entendeu? Uhum. Né? Então, a gente precisa dar passos, né, Sim. diferentes para que a gente mude a realidade. Perfeito. Kelly, toda conversa boa passa rápido, né? A gente está chegando ao nosso fim, né? Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de tempo. De fato, com a pandemia, o trabalho não diminuiu, ele só aumentou, né?
mas você arranjou um tempinho aí na sua agenda para bater um papo com a gente, né? Então, eu queria muito agradecer a você, em nome do nosso grupo, em nome do nosso coordenador, professor Leonardo Luz, e dizer que a gente está à sua disposição aqui, né? Espero que em breve você possa conhecer Arapiraca, e que a gente possa estabelecer parcerias entre o LACAPS e o NUPAF. E a gente está aqui à inteira disposição, tá? De você e do seu grupo de pesquisa, tá? Muito obrigado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Bem, eu que agradeço, Luiz. Eu sempre brinco que compartilhar conhecimento é um prazer, porque eu acabo aprendendo e saio muito melhor do que o que eu cheguei, né? E a mensagem que eu deixaria para as pessoas é uma mensagem um pouco mais global, de que conversar sobre comportamento é sempre um desafio, tá? E porque isso requer atitudes que ainda, mudança de atitudes que ainda não foram tomadas, requer mudar um pensamento que você está muito acostumado a tê-lo, né? Requer transformar uma ação em várias ações consecutivas até que isso se transforme num hábito, né? E isso, automatizar esse hábito requer tempo, tá? Então, mas eu tenho certeza, que quem transforma comportamento em hábito não volta mais atrás. É muito difícil voltar, né? Porque sente os benefícios que este hábito gera. Tá? Então, mudem esse comportamento sedentário, pessoal. Se não mudar o tempo dele, façam um comportamento sedentário muito mais agradável para a vida de vocês, que façam vocês evoluir como pessoa. É isso a Perfeito. minha mensagem, Luiz. Muito obrigada. E nós estamos de portas abertas para recebê-los aqui em Floripa, na UFSC, tá bom? Tá joia, Kelly. Muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.